Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu venho trazer um vídeo que pessoas me perguntaram aí na rua e ele é muito informativo. Na verdade, ele tira certas dúvidas que as pessoas às vezes nem têm coragem de perguntar nem para os seus próprios advogados. Então eu vou trazer aí a informação para vocês. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, dá o seu joinha aí e compartilha o vídeo para que as pessoas tenham informações de qualidade. Bom, o amante ou a amante tem direito à herança? Bom, vamos analisar o seguinte. Isso no direito é conhecido como concubinato, né? A concubina, né? A famosa concubina aí de filmes, essas coisas, é retratando a amante, assim como o amante. Em tese, essa relação ela não gera efeitos jurídicos nem patrimoniais, mas tem exceções. Vamos lá. O que acontece? Se a relação extraconjugal, ou seja, essa união estável falsa, paralela, então a pessoa ela é casada juridicamente falando, né, casada no papel, e tem uma relação extraconjugal, tem uma relação com outra pessoa, que no caso do homem é o famoso corno manso, no caso da mulher, retrata o homem como aquele lá que tem duas famílias, né? É assim que é retratado pela sociedade. O que acontece? Se essa relação extraconjugal for pública, contínua e duradoura, os três pilares, gera efeitos sim. Gera efeitos similares à união estável. Então vamos lá. Se a relação for escondida, eu tenho um amante, né? Ou no caso da mulher, tanto no caso da mulher como do homem, eu tenho um amante ou uma amante. O que acontece? Se for escondido, não gera efeitos nenhum. Nunca. Então, caso a pessoa que tem amante venha a falecer, se a relação extraconjugal for aquela relação escondida, não vai ter efeito jurídico nenhum. Então, lembre-se, precisa ser contínua, né? Duradoura, não pode ser uma vez só, né? Que é a famosa mera traição. E tem que ser pública, mas pública para a família que ele tem, pública para a sociedade que ele convive, não, pública para qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma família em outra cidade, sou casado nessa cidade. Na outra cidade, todo mundo sabe que eu tenho aquela família. Se eles são amantes ou não, se eles sabem disso, não importa, é pública. Então, vamos lá. Se tem a relação contínua, pública e duradoura, vai gerar efeitos similares à união estável na parte que caberia a ameação do concubino ou da concubina. Ou seja, vou pegar uma divisão clara para vocês. Eu tenho uma casa e aí eu sou casado com tal pessoa. Beleza, esse bem é nosso. Entretanto, agora eu tenho uma amante. E aí eu comprei uma segunda casa. Tá, comprei para os meus filhos, para minha esposa a segunda casa, não foi para amante. Ou que seja para amante. Essa casa, quem tem direito nessa casa? Se aqueles três pilares estiverem juntos, tanto a minha mulher quanto a amante vai ter direito na casa. Aí eu vou explicar qual porcentagem que elas vão ter direito. A partir do momento do início do concubinato, né, que eu adquiro a relação de amante, torna-se basicamente uma união estável, como eu disse anteriormente. Então, o que acontece na união estável? Os bens onerosos, não é uma união estável, apenas uma comparação. Os bens onerosos, né, adquiridos a títulos onerosos, os bens pagos, eles se comunicam. Então, caso venha a falecer na união estável, os bens adquiridos após o início dessa relação, eles dividem aí com a pessoa que ficou viva, caso eu faleci. Então, vai ser assim. Então, eu tenho duas casas. Uma que eu tinha antes do concubinato e uma depois. Essa casa que eu tinha antes, ela vai ser dividida. Vamos fazer de conta que eu tenha filhos. Metade para minha esposa, metade para os meus filhos. A casa que eu adquiri depois que eu iniciei a relação de concubinato, ela vai ser metade, 50% é da viúva meeira, que é aquela casada no papel. Não é herança, é meação, nesse caso. Primeiro você separa o morto, depois você faz herança. Porque tem alguns casos de casamento que não tem ameação, mas a pessoa tem direito à herança, a parte por cabeça. Isso eu faço em outro vídeo. Então essa outra casa, metade vai ficar para
viúva meia, a metade que ficaria para os filhos, que seria a parte aí do morto, metade dessa parte, ou seja, 25% do total dessa segunda casa, vai para a amante. Então ela tem direito a metade da parte que é do morto. Como a outra metade é da esposa, essa metade que sobrou, metade a amante tem direito. Então tem sim o direito. É uma relação muito complexa, né? Caso a caso tem que ser analisado. E casamento? Tem como casar 2 vezes? Bom, em tese não. Acontece muito de conseguir registrar aí 2 certidões de casamento ou ter 2 casamentos. O que a justiça julga geralmente nesses casos? Quando você consegue ter 2 casamentos, fica válido o primeiro e o segundo é declarado nulo, certo? Porque só pode casar uma vez, tá na nossa Constituição. Só pode casar com uma pessoa por vez, me desculpe. É só divorciar que casa de novo. Só que, apesar de anular essa outra certidão de casamento, esse outro casamento, os efeitos para a esposa, a segunda esposa ou o segundo esposo enganado, eles permanecem válidos. Não tem um casamento. Mas a pessoa acreditava que estava casada, então ela não pode perder os direitos. Vai valer também aí na divisão dos bens. Não tem casamento, mas tem direito na divisão dos bens. Tá? E isso dá um problema em pensão por morte, gente. A amante entrando com pedido no direito de pensão por morte, tanto da viúva quanto dos filhos, ou do segundo casamento. Então, não quer ter complicação, não faz as coisas contra a lei. Melhor. Então, é isso. O vídeo de hoje foi uma pergunta que me fizeram hoje na rua. A amante tem direito? Tem. Se for pública a relação, se a esposa ou o esposo conhece ou não, é indiferente. Tem que ser pública em alguma situação, essa relação tem que ser pública. E então fica assim a divisão. Os bens adquiridos após o início do concubinato, a título oneroso, metade do que for direito do morto, porque metade é da esposa regularizada, né? A esposa casada, ou do esposo casado. Aí essa outra metade, a amante fica com 25% e os filhos vão ficar só com os outros 25%. Então a amante vai ter a mesma porcentagem dos filhos. Essa é uma situação muito complexa, mas vai do caso a caso, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.